Boa tarde. Realmente é muito bom poder estar aqui nesta igreja para falar com você, jovem. Jovem da Alvorada e jovem de todas as idades, amém? Realmente, vocês estão vendo algo estranho em mim, então? Hã? Microfone, isso. Estamos estreando aí com um novo microfone para ficar mais próximo de você, poder falar mais à vontade com você e com certeza nós iremos abrir a palavra de Deus sobre este assunto tão importante, a qual permeia, toda a Escritura Sagrada. Desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus tem direcionado e mostrado que o desejo dele é nos tornar felizes, amarmos uns aos outros, alcançarmos a plenitude do amor de Deus. E com certeza, nessa tarde, Deus tem um encontro com você e comigo. Vou pedir para o nosso jovem colocar a primeira projeção. Realmente vivemos hoje num quadro social sobre a conduta sexual. É um assunto que iremos estudar na palavra de Deus de um modo muito especial. E tanto é que, depois desse primeiro bloco, vamos estar falando em 3 blocos, depois você vai ter um momento em que terá a oportunidade de escrever, tá certo? Escrever uma pergunta ou 2, quantas forem possíveis, porque no segundo bloco nós estaremos respondendo algumas questões que serão levantadas no decorrer do nosso encontro dessa tarde, tá certo? Então, se você tiver caneta, papel aí, anote, que nós estaremos estudando, e eu já digo logo, não sou doutor na área, tá certo? Não fiz sexologia, mas estudo profundamente a palavra de Deus, e a palavra de Deus traz muitas orientações. Quero trazer nas Escrituras essa orientação, mas sempre nós somos limitados, e sempre estaremos abertos para que tanto eu venha ajudar a responder, a perguntar também, e se tiver alguém aqui que queira contribuir também, comentar, realmente será bem assim participativo e interativo esse JA, tá certo? Vamos então passar o próximo slide. Sexo é uma bênção ou maldição? Para muitos tem sido uma grande bênção, mas para outros pode ter sido uma maldição. O problema não está no sexo em si, então? Pode passar. Vamos abrir o texto da Bíblia de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus. Esse livro tão especial, que vem trazendo logo após aí sobre os heróis da fé, no capítulo 11. Paulo aqui traz algumas recomendações necessárias para a vida cristã. Capítulo 3, versículo 4. Quem achou diz o quê? Quem não achou? Olha, eu vou dar um tempinho. Como alguns ainda estão procurando. Capítulo 13, versículo 4. Diz assim: digno de honra entre todos, seja o quê? O matrimônio. Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vemos aqui no plano ideal de Deus, o matrimônio deve ser considerado como algo sagrado. Tão sagrado é que Deus aqui diz que realmente devemos colocar de forma que o leito, a cama, seja sem mácula. A Bíblia, irmãos, ela mostra-nos, pode passar o próximo, o sexo é pecado? Mas você sabe que por muitos anos, por muitos séculos, se acreditava ao contrário. E às vezes, no nosso conceito intelectual, sabemos que não é, como cristãos que estudam a Bíblia. Mas para falar desse assunto, para envolver e ensinar sobre ele, nos mantemos tão omissos, tão assim, reservados, que parece ser algo até pecaminoso falar. Por que falamos tão pouco sobre sexo na igreja? Em quase todos os ambientes da sociedade se fala de sexo. Na escola, nas rodinhas de amigos, muitas vezes. A televisão, então, sem comparação. Internet. Mas na igreja, que deveria ser um ambiente mais seguro, em paralelo com a família, pouco se fala. Se eu perguntasse para você quantas vezes seu pai e sua mãe sentou para falar sobre esse assunto? Quantas vezes você já ouviu um sermão ou um pastor falando na igreja sobre esse assunto? Apesar de que agora atualmente tem se levantado mais
mas ainda é muito pouco. Em casa, para os filhos, devemos fazer sexo por impulso, como os animais? Está achando que assim, a minha pergunta está sendo muito pesada, né? Muito diferente? Mas será que não é assim que se muito pratica? Por que privar os jovens de fazer sexo se é algo tão bom? O que a Bíblia orienta sobre esse assunto? Né? Foi levantada uma pesquisa que mais ou menos 64% dos jovens americanos não tinham respostas para dizer por que não fazer sexo antes do casamento. E por não encontrar uma resposta direta sobre essa situação, se torna quase que impossível resistir diante ou nessa ocasião. Então você vê como é importante estudarmos, discutirmos, falarmos com maturidade, mas com certeza não esgotaremos o assunto aqui. Pode passar. Sabes que por muito tempo a igreja medieval ensinava que é pecado fazer sexo por prazer. Mas deveria ser feito só para quê? Para procriar. É para gerar filhos. Encher a terra, né? Era só esse texto de Gênesis que eles se baseavam. E nós vamos ver na Escritura que existe um livro, todo ele, na Bíblia, de sexologia cristã. Todo ele. Deus reservou um livro da Bíblia. Então você vê que não é um assunto assim para passar por alto. Pode passar. Para compreendermos melhor sobre o sexo e sua importância, devemos responder algumas questões básicas. Olha as perguntas que nós vamos estar estudando, dividimos esse bloco em 3, para colocar essas 5 questões. Primeiro, quem deve fazer sexo? Quem deve fazer? Quando fazer? Como fazer? Onde fazer? Quantas vezes? E por que fazer? Não se preocupe que estaremos respondendo na palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, calma aí, pastor. Como? Onde? Como? O que é isso, pastor? Sabe? Às vezes ficam várias situações. Ainda mais numa sociedade em que esse assunto leva a ser uma perversão muito grande. E eu sei muito bem disso, porque como pastor eu tenho ouvido e visto muitos relatos. E muitas vezes por receio de falar, acabamos ficando mais o quê? Suscetíveis aos males do sexo inapropriado hoje. Pode passar. Olha só, lembra da pergunta que eu fiz no início? Sexo é pecado? A origem do sexo foi bem antes do pecado aqui na terra. Na verdade, foi a primeira ordem direta de Deus, irmãos. Foi o primeiro mandamento de Deus. Antes de ele ordenar a guardar o sábado, foi fazermos sexo. Você sabia disso? Abra sua Bíblia agora em Gênesis, lá no primeiro capítulo, no versículo 28. Vamos lá? Gênesis, capítulo 1. Antes da instituição do sábado, que também fora antes do pecado, temos a instituição do casamento. E com ela tem a ordem sexual. Olha só no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu pergunto aos irmãos, de que forma o homem poderia fecundar? De que maneira que Adão e Eva fecundariam e geraria assim a descendência? De que forma, irmãos? Opa, eu não estou ouvindo essa palavra. Qual palavra? Pelo sexo, irmãos. Primeiro mandamento bíblico. Primeiro mandamento de Deus. E eu estou vendo alguns rostos aqui, ó. Vocês não estão vendo os outros, mas eu estou vendo todos vocês. E eu vejo um ar de surpresa. Um ar de impacto. Primeiro mandamento de Deus, faça sexo. Era mesmo. Foi essa ordem de Deus. E que ordem maravilhosa para obedecer, não é verdade? E é essa ordem que Deus dá. Olha só, eu sei que ali o tema está difícil de ver, né? Mas vemos aí que por este motivo, né? Vamos apresentar agora 2 situações, irmãos. A proposta divina com relação ao sexo, o que Deus idealizou, em contraste com a proposta satânica.
tudo que Deus criou, sendo uma bênção, Satanás, com o pecado, causou uma perversidade sobre aquilo que ele reservou com tão especial cuidado. Assim como o sábado deveria ser o deleite para toda a humanidade, para que todos usufruíssem das bênçãos do céu, o inimigo colocou um outro plano em substituição. Assim também essa bênção do sexo, que deveria realmente permear e tornar o lar mais completamente feliz, o inimigo tem realmente colocado de forma muito astuta, destrutiva, ocasionadora de separação e de muitas situações de rompimento no relacionamento humano. Pode passar. Olha só, primeira pergunta e duas estão juntas, né? Quando e quem deve fazer sexo? Então a proposta divina é o quê? Gênesis 2, verso 22 a 25. Vamos ler esse texto. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 25 a 25. É logo a próxima página, você abrindo. E diz o texto: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou o quê? Numa mulher. Ele a trouxe e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando o quê? Os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, os formou, estavam nu, e não se envergonhavam. Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala sobre a questão do jovem que tivesse relação com uma prostituta. Paulo fala que nesse ato sexual entre o jovem e a prostituta, ele dizia que os dois se tornavam o quê? Uma só carne. Então essa expressão direta da Escritura, em tornar uma só carne, além de mostrar o consentimento, a unidade do amor, da fé, está sendo mais explícita no ato sexual. É nesse momento em que Adão e Eva se uniram e que você que é casado fizeram também, se tornaram uma só carne na relação sexual. Então vemos aí que o plano de Deus é que homem e mulher, casados, como foi no primeiro casamento ali em Gênesis, deve realmente ser a experiência do homem e da mulher na sexualidade. Pode passar. Só após o casamento, pois dentro do plano de Deus, casamento deve ser o quê? Vitalício. Esse é um dos grandes problemas da sociedade. Hoje se casa para ver se vai dar certo. Não é assim? Vamos casar para ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente separa, divorcia. Nada, negócio de comunhão de bem, que esse negócio aí não vira certo não. Porque senão vai ter que, né? O problema da divisão dos bens ali complica. Então, o negócio partido sem... Você vê que aquela santidade do casamento na sociedade se perdeu. Mas dentro do povo de Deus deve ser diferente. O sexo é para o casal e esse aspecto, olha só o que diz, ou seja, isso dá estabilidade e segurança para o casal. Quando você casa com a pessoa que é para ser o resto da vida, a quem você se entrega plenamente, o sexo se torna completo porque você se doa plenamente. Imagine, né? Hoje eu estava conversando com a minha irmã, as minhas irmãs sobre isso, sobre a questão de uma pesquisa feita sobre prostituição, e mostrou uma pesquisa feita entre as mulheres prostitutas, que quase que 90% delas se tornaram prostitutas, porque na infância delas, normalmente delas, tinham perdido o quê? A privacidade de seu corpo. Não sei se você já viveu num ambiente desse, num contexto, em que muitas vezes os parentes tomavam banho nus, né? Às vezes os primos tomavam banho nus, né? Às vezes ficavam nus um diante do outro, e desde criança com essa forma de desenvolver a nudez exposta, colocava isso de forma inconsciente a desenvolver a perca da privacidade. Então, se você é pai, se você é mãe, tome cuidado, seu filho. Seu filho não quer se expor diante de você. Não, eu sou mulher também, eu sou mãe, por que eu não posso vê-la pelada? Não, ela tem que se reservar, tanto a mulher quanto o homem. E realmente essa atitude causa uma proteção diante disso. E realmente, como nós vemos aí, que no momento do casamento, onde os dois na lua de mel ali se expõem um diante do outro, é o momento que se entregam,
não é invasão, é uma doação da privacidade. O sexo deve ser uma experiência tão pura e única ali entre os dois. E esse é o plano de Deus. E tem realmente sido uma bênção. Sabendo que é para a vida inteira, então se doa de que forma? De completo. Você não deve pensar, não, eu não sei se vai dar certo. Não, já deu certo. Deus uniu, não separe o homem. Se Deus assim colocou, por que pensar e não dar certo? Qual é o plano de Deus que falha, irmãos? Me pergunto. Qual é o plano de Deus que falha? Então, se o casal se colocou nas mãos de Deus, não tem que falhar. Pode passar. Olha só na relação de homem e mulher é que consegue um completar o outro. Pois o homem é diferente da mulher e vice-versa. E Gênesis 2,18 fala que um se completa o outro. Se torna assim a mulher que? A auxiliadora idônea. Graças a Deus são diferentes, né, irmão? Graças a Deus. Se o homem for igual a mulher, está complicado. Ou vice-versa. Não, tem que ser um complementando o outro. Pode passar. O que falei aqui foi o básico. Mas as razões são muitas e profundas. E, infelizmente, o tempo não permite. Falei para minha irmã, quanto tempo? 15 minutos. Então, vamos tentar falar em 15, 20 minutos essa primeira parte. Mas, realmente, irmãos, são muitas razões. Mas essas são as maiores. Segurança, tranquilidade. A pessoa tem que se doar para aquele que ela tenha certeza que vai ser dele e que vai ser dela. Você vê que como é simples? Está difícil de entender? Não está. A simplicidade do que Deus coloca como algo com um propósito tão profundo e santo. Mas olha só, irmãos, qual tem sido uma das propostas? Pode passar. Uma das propostas satânicas é a fornicação, irmãos. Antes do casamento, o sexo feito antes é fornicação. Alguns não entendem essa palavra, um dicionário é difícil, né? Fornicação. Faz parte do mandamento do adultério, mas é o ato sexual antes. É um relacionamento sem compromisso. Isso proporciona uma insegurança e falta de amor. Será que vai dar certo? Até onde vai? Qualquer coisa. E vou atrás de outro. Isso está em Ezequiel, na mesma atitude que o povo de Israel afastaram-se de Deus e prostituíram. Aqui pode ser plenamente aplicado. Realmente, irmãos, um dia eu conversei com um amigo, ele falou assim, Gilberto, ele fazia sexo de manhã, de tarde e de noite. E era toda noite. E às vezes era com 3 mulheres. Você achava que ele era feliz? Ele falou, não, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Não sei com quem vou viver. E hoje não é um quadro assim. Tantos jovens com 20, 30 anos e mais, 40 e vai 50 e não se relaciona com ninguém. Pode ter feito sexo várias vezes, mas não sabe o que é se doar plenamente. Não sabe o que é amor. Não dá para você conciliar as duas coisas. Ou você quer ter uma vida de amor pleno com a bênção de Deus, ou não quer. Hoje o sexo está mais livre, mais fácil de fazer a qualquer momento. Nunca teve tão fácil. Mas tão perdido é. Tão sofrido é. Pode passar. Outra experiência que é de plano do inimigo é o adultério. Sexo extraconjugal, ou seja, sexo de um ou ambos os cônjuges com pessoas fora do casamento. Isso causa uma terrível desconfiança, muitas vezes, para o resto da vida. É uma mácula terrível para o casamento. Tanto é que é o único motivo autorizado nas Escrituras para o divórcio. Único motivo. Para você ver como realmente o adultério é devastador. Mas não é uma ordem divina. Pois o arrependimento e o perdão são prerrogativas e prioridades divinas. Quem sabe eu esteja falando para alguém que já viveu essa experiência do adultério. E graças a Deus você está aqui, amém? Graças a Deus você foi alcançado pela graça de Cristo. Graças a Deus, Deus conciliou e uniu-vos de novo com sua esposa e com a sua esposa. Porque o plano do perdão da salvação é real. O evangelho não é para falar para pessoas perfeitas. É para falar para pecadores, mas que querem realmente alcançar a misericórdia, o amor e a restauração plena. Esse é o poder do evangelho. A igreja que declara que o adultério é um pecado mortal, que não há perdão. E isso nunca foi sagrado, nunca foi bíblico. Pelo contrário, né? Pode passar. E o outro que está em crescimento constante é o quê? O homossexualismo.
relação sexual com pessoas do mesmo sexo. Essa é uma atitude abominável, diz o Senhor, né? A palavra abominável é a expressão bíblica para um pecado que é pecadão, né? A Bíblia, é lógico que todo pecado leva-nos à separação de Deus. Mas há pecados que são mais destrutivos, mais perversivos que os outros. E esse é o homossexualismo, é um deles. Deus não fez dois Adões em duas o quê? Nem duas Evas. Um era para completar o outro, e dois não completam. Dessa forma, não. Pois ambos não conseguirão completar. Isso é perversão. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Se fosse plano de Deus o homossexualismo, se todo mundo fosse homossexual, não passaria nem da primeira geração, né, irmãos? Um dia um pastor fez uma comparação até interessante. Pegasse todos os homossexuais, colocasse tudo numa ilha deserta. Coloca todos juntos lá. E quem sabe, uma geração só de 30, 40 anos, já não tinha mais ninguém, estava extinto. E esse é o plano de quem, irmãos? Do inimigo de Deus, extinção completa. Você não vai conhecer um homossexual feliz. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o homossexualismo, que eu estudo sobre essa parte também, mostrou, irmãos, que no máximo 5 anos, 5 anos, é o máximo de um casal homossexual fiel um ao outro. A maioria, muito tempo antes, já trai um ao outro. Então você vê que nunca foi o plano de Deus. E nós vemos aí, poderíamos citar muitos outros exemplos, mas vamos ler um texto da Bíblia de Romanos capítulo 1. Vamos ler e vamos entender essa conduta homossexual. E na verdade esse texto de Romanos é um dos assuntos que a gente vai mais tocar nessa passagem. Romanos capítulo 1. E já estamos para terminar esse primeiro bloco, né? Romanos capítulo 1. Vamos lá. Eu falei que é um dos temas mais citados da Escritura. 3 coisas que mais a Bíblia adverte: idolatria, o uso inapropriado do dinheiro e sexualidade. Isso percorre toda a Escritura. E interessante que é um dos assuntos mais complexos de se apresentar, como deveria ser falado com muita facilidade, né? Então vamos ler então, primeiro Romanos capítulo 1, verso 22 a 32. Aqui diz aqui: inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está vendo aqui? A idolatria. A idolatria aqui é a base dessa conduta. Olha só o que diz ainda o apóstolo. Por isso Deus entregou tais homens o quê? A imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o quê? O seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo o quê? A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui Paulo está dizendo que Deus entregou, ou seja, permitiu as paixões, por eles terem deixado de adorar o Deus verdadeiro, colocando a criatura no lugar dele. E com isso redundou em muitas atitudes na vida humana. E olha só o que diz aqui, no verso 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Qual é o modo natural das mulheres, irmão? E ainda diz mais: contrário à sua natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo uma torpeza, irmãos. Qual é a torpeza? Homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seus erros. Agora aqui, irmãos, não é eu que estou dizendo. Não precisa nem ser estudioso, tão profundo para entender o que está dizendo aqui. Qual era a prática natural das mulheres no ato sexual? É lógico, o ato, né, vaginal. Esse é o contato. Estou falando aqui o nome científico. Mas devido à perversão, as mulheres deixaram de usar dessa forma, que eu vou falar daqui a pouco. E os homens também atribuindo dessa forma, deixando da maneira correta, que deveria ter, atribuir isso aos homens. Pode passar o próximo. Como fazer sexo, então? Será o nosso próximo bloco. Já tem meu tempo, já não é?
Já terminou? Então agora aguarda aí, vamos discutir bastante. Eu falei que esse texto vai nortear mais. E nós vamos estudar mais ainda. Ok? Ah, agora sim, a Noélia está falando aqui que agora é o momento de fazer as perguntas. Então, quem quiser agora, isso, por escrito, vai ter uma equipe aqui para receber. Ali, já temos uma jovem ali, mas aqui que vão estar recebendo as perguntas. Isso, quem quiser fazer, pode escrever, levanta a mão para poder estar entregando o papelzinho. Ali, ó, já tem um jovem ali, já levantou a mão, tá certo? Poderá fazer mais um. Olha, eu digo uma coisa, gente, até foi bom que eu estou vendo aqui alguns juvenis levantando a mão, e eu quero parabenizar vocês que estão levantando a mão, porque muita gente fala assim, não, esse assunto aqui não é para falar nem no meio de criança, era para ser num lugar mais reservado. Irmãos, eu digo uma coisa, você que é pai e mãe, acha que seu filhinho de 10 anos sabe nada? Você está totalmente enganado. Sabe até mais do que muitas vezes fala, pai, que imagina que não sabe. Então, esse é o momento em que eles também devem ouvir. Só que é lógico, vamos ter cuidado com a linguagem, com as expressões. Deve realmente ser torpeza. Mas falar com propriedade, mas não adianta esconder deles. Ao contrário, deve ser ensinado de forma até gradativa com a idade. Até chegar à idade em que o pai e a mãe podem falar de forma mais aberta possível. Então, ao momento aí de escrever, juvenis, se quiser escrever, pode escrever. É para todos aqui, é jovem de todas as idades, tá certo? Até 110 anos? Então tá bom, pode vir, né?